Fala, legionário, bora para mais uma meditação na madrugada. E eu quero trazer para você aqui Mateus capítulo 22. Eu queria fazer parte 2 desse versículo, que é dessa parábola, que tem como título As bodas do filho do rei. Mas eu queria trazer o entendimento, então bora ler, para que você possa entrar nesse entendimento comigo. Leia em Mateus capítulo 22, está escrito assim: Jesus respondendo tornou-lhes a falar em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e eles não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado. Os bois e cevados mortos, tudo pronto. Vinde às bodas. Isaías 26 está escrito a mesma coisa, dessa festa. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram, mataram, e o rei, tendo notícia disto, ficou irado, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. É muito interessante que tem lá em Lucas essa mesma parábola, e lá cada um traz um aspecto do porquê não iria na festa. Um fala do trabalho: comprei juntas de bois e vou arar, testar eles. Outro fala: comprei um campo e vou trabalhar no campo, né? Preferindo mais as coisas da terra. E o outro fala assim: acabei de casar. Fala acabei de casar, não lembro se fala acabei de casar, mas fala assim: casei e vou cuidar do que é agora a minha família. Mas enfim, né? Só trazendo um contexto maior. Então, o rei, vendo notícia disso, ficou com raiva, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Chama eles de homicidas. Então, diz aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus quanto bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele ficou quieto. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, enfim, é isso aqui. A parábola é isso. Quero trazer um foco para, desde o princípio, as pessoas, elas rejeitam estar à mesa. E uma aplicação para a família. Por quê? Tem uma mulher chamada Dev Titus, ela foi escritora de um livro, A Experiência da Mesa, que fala como que a experiência da mesa em casamentos e em família faz com três coisas principais. Faz com que o casamento tenha mais comunhão, a família tenha mais comunhão e os pais conheçam mais e tenham mais capacidade de enxergar quem os filhos são, e é mais capaz de fazer com que não haja divórcio nas famílias. Por quê? Porque estando à mesa dentro do casamento, você conversa sobre coisas íntimas quando é só o casal. No meu caso, por exemplo, tem uma filhinha pequena de menos de um ano, então ela não sabe as coisas que a gente fala. Quando ela senta à mesa com a gente, ela participa. A gente sempre fala de coisas do reino de Deus, coisas do alto, mas ela participa daquele momento com a gente. E isso é um legado que a gente sempre vai levar pra vida toda. Tomar café junto, almoçar junto, tomar café da tarde junto, jantar junto quando tem janta. É algo pra nossa vida, sabe? E não despreze isso na sua família. Só pra você saber, o número de divórcios de cristãos é muito alto. O número de divórcios de pessoas que não plenamente não servem a Deus não é tão grande quanto alguns cristãos, cara. E é doido porque muitas pessoas acreditam que o divórcio está errado, muitas pessoas acreditam que não está errado, e cada um faz aquilo que acha que é correto. Eu sei que Jesus dá uma exceção para o divórcio. Cada um faz aquilo que bem entende, mas eu sei que nós, quando fazemos essa aliança de casamento, não é para se divorciar. Não é com a intenção de haver divórcio. Se está havendo um divórcio fora da exceção de que Cristo trouxe, tem coisa errada. Ou é com você, ou é com a outra pessoa. E assim, eu fico com a palavra de Jesus que está em Mateus 19, quando ele diz assim: olha, no princípio não era assim, divórcio. No princípio não era. Moisés deu carta de divórcio, outro tempo. Agora, eu, porém, vos digo, outro tempo. Qual? O da graça. Que você recebe o Espírito Santo para ser capacitado e fazer aquilo que é a vontade de Deus. Eu, porém, vos digo que qualquer um que fizer isso, a não ser por imoralidade sexual, por porneia, por prostituição, por adultério, né? Ou quando o homem ou a mulher perde a cabeça e sai traindo e sai fazendo loucura,
A não ser por essa condição, você expõe a pessoa e você casa com outro, você adultera, e você expõe a outra pessoa a ser adúltera. Mas assim, é um assunto bem complexo, não é simples assim de ser falado. Cada caso é um caso. Mas eu sei que, ó, quão profundos são os seus juízos. Eu sei que Deus ele não julga segundo a aparência, mas muitos seres humanos, inclusive eu, posso acabar fazendo isso. Então é por isso que eu deixo o encarregado com esse cargo, que é Jesus. Mas eu fico com essa palavra. Lembrando que se algumas pessoas fizeram isso na ignorância, eu casei, separei do nada e depois, conheci a Cristo, soube que aquilo é errado. Você tem como voltar? Você está sendo transformado, não tá? Tem como voltar? Volta. Não tem como voltar? A pessoa já formou família, não sei o que lá. Cada um cuida da sua vida, cara. Mas na Bíblia diz que os tempos da ignorância não são levados em conta. Então relaxa aí. E vive sua vida com Cristo em amor. Mas, desde o princípio, as pessoas rejeitam a mesa. Rejeitam estar à mesa com Deus. Não rejeite estar à mesa com a sua família. Não rejeite estar à mesa com Deus. Esteja à mesa com a sua família e esteja à mesa com Deus. Esteja à mesa com Deus. Como que eu faço para estar à mesa com Deus? Obediência, arrependimento e perseverança. Persistência. Arrependimento, primeiro, né? Porque assim, Paulo fala em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E Jesus fala em Mateus capítulo 4, se não me engano, ele fala assim, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Sabe qual que é a palavra em grego usada pelos dois? Metanoie. Metanoie. Ou seja, mudança de mentalidade, mudança de rota. Então, para você sentar à mesa com Deus, você precisa ajustar a rota. Se você quiser que eu falo sobre a parábola do vinho novo e do odre novo, fala exatamente sobre isso. Fala que a mentalidade antiga não suporta o vinho novo, que é o Espírito Santo de Deus. Não suporta. Ele pode até ter a mentalidade antiga, o Espírito Santo, mas ele não suporta as novas revelações. É por isso que a mentalidade precisa ser transformada, para que a gente acompanhe o Espírito. Acompanhe as obras de Deus. Acompanhe Deus de perto em cada uma das suas obras. Então é isso. E ali no fim da parábola fala assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E a questão de escolha não é Deus quem te escolhe. Presta atenção nisso. Aquele homem que entrou na festa sem veste nupcial, ele não foi escolhido. Por quê? Porque ele não se escolheu. A Bíblia só traz uma anotação dele. Então, muitos são chamados e poucos escolhidos. Por que ele não foi escolhido? Porque ele não estava vestindo a veste nupcial. Por que não estava vestindo? Porque não se arrependeu? Porque não foi obediente? E vai entrar no reino. Quem se arrepender e quem for obediente. Porque sem essa veste, que são as obras dos santos, eu não estou falando de salvação, estou falando de reino. Reino e salvação são duas coisas diferentes. Na Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso daí é o quê? É o evangelho de Deus. Depois, em Romanos vai dizer assim, estamos aqui pregando o evangelho da graça de Deus. Outro evangelho. E depois, Jesus fala, o evangelho do reino. Outro evangelho. Como assim, Bruno? São 3 evangelhos diferentes? Eu preciso contextualizar. A palavra evangelho significa boas novas. Então existem boas novas diferentes. Qual é a boa nova de Deus? O evangelho de Deus é que ele amou o mundo. Essa é a boa notícia de Deus. Qual que é o evangelho da graça de Deus? A boa nova de que a graça de Deus perdoa pecados. Doidado, essa é a nova, é o evangelho da graça de Deus. Então é a boa notícia da graça de Deus. Agora o evangelho do reino é a boa notícia de que aquele que se arrepender, além de ter recebido o sangue de Cristo, se arrepender e obedecê-lo, pode participar do reino de Deus. E o reino de Deus, ele vem com a veste nupcial. E a veste nupcial só vai ter aquele que corresponder ao chamado. Esse sim é escolhido, porque ele correspondeu ao chamado. Não porque Deus quis escolher ele, mas ele escolheu quando esse mesmo homem escolheu o chamado, escolheu o arrependimento, a obediência e a perseverança. Então essas são as boas novas do reino, as boas notícias do reino de Deus. Se esse conteúdo está edificando a sua vida, compartilha. E bora pra cima, legionários. Bora pra cima. Ser transformado no corpo, na alma e no espírito. Deus abençoe você. Deus, dá-nos sabedoria a cada dia pra gente entender a sua palavra. Em nome de Jesus, abençoa cada um. E que essa mensagem chegue longe, transformando corações, ajustando rotas. E eu te peço, guia cada um que assistir esse vídeo, Pai. Não deixa nenhum se perder. Não deixa ninguém, Senhor, ficar parado pelo caminho.
mas que a gente ame a mesa, tanto da família quanto do Senhor. Amém. Tamo junto.